E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, 6. Mas e se eu te dissesse que a Torre de Babel pode não ser apenas uma parábola bíblica? E se por trás dessa história antiga existissem vestígios de uma realidade arqueológica perdida no tempo? Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás de uma das narrativas mais enigmáticas da humanidade. A Bíblia nos conta que toda a humanidade possuía uma única língua. Migrando para o Oriente, estabeleceram-se na planície de Sinar, atual Iraque. Lá, decidiram construir uma cidade e uma torre, cujo cume tocasse nos céus, para fazer um nome para si e não se dispersarem. Deus, vendo a soberba humana, confundiu suas línguas e os espalhou pela terra. Assim nasceu a diversidade linguística da humanidade, segundo as Escrituras. João Calvino, o grande reformador, interpretava a torre como símbolo da ambição humana desenfreada, uma tentativa de alcançar o céu pelos próprios esforços. Mas será que essa interpretação simbólica nos impede de buscar vestígios históricos reais? E aqui a história toma um rumo fascinante. A arqueologia moderna descobriu estruturas que podem ter inspirado diretamente o relato bíblico, e essas descobertas são muito mais surpreendentes do que você imagina. No final do século XIX, arqueólogos europeus começaram a escavar a antiga Mesopotâmia, e o que encontraram mudou para sempre nossa compreensão do mundo antigo. Descobriram os zigurates, torres escalonadas monumentais que dominavam as cidades mesopotâmicas. Em 1899, um arqueólogo alemão chamado Robert Koldewey iniciou uma expedição que duraria quase 2 décadas. Sua missão? Encontrar a lendária Babilônia. E em 1913, ele fez uma descoberta que mudaria tudo. Koldewey descobriu os vestígios do Etemenanque, um nome que significa Casa da Fundação do Céu e da Terra. A própria descrição do nome é assombrosa, uma construção que conectava literalmente o céu e a terra. E as dimensões dessa torre são impressionantes. Uma base quadrada de 91,5 por 91,5 metros. Isso é quase um quarteirão inteiro. A altura estimada era de 91 metros, distribuídos em 7 andares. Para você ter uma ideia, isso é mais alto que a Estátua da Liberdade. Quando você vê uma pessoa ao lado dessas fundações, a magnitude da construção se torna real. E nos tijolos originais, ainda podemos ler inscrições cuneiformes que falam da glória de Babilônia e de seu deus Marduk. Mas a coisa fica ainda mais interessante. Heródoto, o pai da história, visitou Babilônia no século 5 a.C. e descreveu em detalhes essa torre. Ele a chamou de Torre de Zeus Belo, uma tradução grega para Marduk, e disse que era uma estrutura de 8 andares, com um templo no topo. Imagine a cena. Um grego culto do século 5 a.C., acostumado com os templos de Atenas, contemplando essa estrutura colossal no coração da Mesopotâmia. Para ele, era uma das maravilhas do mundo conhecido. E temos algo ainda mais impressionante. Os próprios babilônios deixaram as plantas arquitetônicas da torre. A famosa Tábua de Esagila, datada do século VI a.C., é literalmente a planta baixa detalhada do complexo, gravada em cuneiforme. Quando arqueólogos modernos compararam essas plantas antigas com as ruínas descobertas, a correspondência foi quase perfeita. Estamos falando de um nível de precisão arquitetônica que rivaliza com projetos modernos. André Parrot, o renomado arqueólogo francês, foi um dos primeiros a estabelecer a conexão direta entre os zigurates mesopotâmicos e a narrativa bíblica da Torre de Babel.
Mais recentemente, Irving Finkel, do British Museum, tem decodificado tabletes que revelam detalhes surpreendentes sobre essas construções monumentais. A arqueologia moderna confirma: a Torre de Babel tinha uma base real e concreta. Linguística histórica versus relato bíblico. Mas agora chegamos à parte mais fascinante desta investigação. Se a torre existiu, o que a ciência moderna nos diz sobre a dispersão das línguas? Prepare-se, porque as descobertas vão te surpreender. Existem hoje cerca de 7.000 línguas no mundo, uma diversidade impressionante que sempre intrigou os cientistas. Mas de onde veio toda essa variedade? A resposta pode estar mais próxima da narrativa bíblica do que muitos imaginam. Hipótese da protolíngua universal. Merritt Ruling, linguista da Universidade de Stanford, dedicou sua vida a uma teoria revolucionária. Ele propôs que todas as línguas humanas derivam de uma única língua ancestral, uma protolíngua universal, falada pelos primeiros Homo sapiens. Ruling identificou 27 palavras raiz que aparecem em línguas completamente isoladas ao redor do mundo. Como isso é possível, a menos que tenham uma origem comum? Observe uma criança japonesa, uma brasileira e uma esquimó apontando para o dedo. Todas usam variações da raiz tik. Coincidência? Ruling diria que não. Macrofamílias linguísticas. Na União Soviética dos anos 1960, um jovem linguista chamado Vladislav Ilyich Svetich propôs algo ainda mais ousado: que línguas aparentemente não relacionadas como o português, o árabe e o japonês poderiam ter uma origem comum há 15.000 anos. Sua teoria nostrática sugere que grandes famílias linguísticas europeias, africanas e asiáticas se separaram há milênios de um tronco comum. É controverso, mas intrigante. Joseph Greenberg, também de Stanford, aplicou métodos similares às línguas americanas e propôs que todas as centenas de línguas indígenas das Américas poderiam se agrupar em apenas 3 grandes famílias. Dispersão out of Africa linguística. Mas a descoberta mais impressionante veio em 2011, quando Quentin Atkinson publicou na revista Science uma análise de 504 línguas mundiais, que revelou um padrão surpreendente. Atkinson descobriu que quanto mais longe da África, menos sons uma língua possui. As línguas africanas têm mais de 100 fonemas diferentes, enquanto línguas do Pacífico têm apenas 13. Isso sugere uma origem única africana, com empobrecimento gradual durante as migrações. O paradoxo científico bíblico. E aqui chegamos ao paradoxo fascinante. Tanto a narrativa bíblica quanto várias teorias científicas convergem para o mesmo ponto. A humanidade teve uma origem linguística comum. A diferença está apenas na cronologia e no mecanismo. A Bíblia fala de milhares de anos e intervenção divina. A ciência fala de dezenas de milhares de anos e processos naturais. Mas ambas concordam. Houve uma origem única, seguida de dispersão. Linguística computacional. A revolução tecnológica trouxe novas ferramentas para investigar as origens das línguas. Mark Pagel, da Universidade de Reading, usou supercomputadores para analisar a evolução linguística e fez uma descoberta surpreendente. Pagel descobriu que certas palavras são tão fundamentais que resistem à mudança por milênios. Ele as chamou de palavras ultraconservadas, termos que nossos ancestrais, de 15.000 anos atrás, reconheceriam se ouvissem hoje. É impressionante pensar que, quando você diz eu ou dois, está usando palavras que ecoaram nas vozes de centenas de gerações antes de você. São fósseis linguísticos de uma humanidade ancestral. Genética e linguística. Mas talvez a descoberta mais revolucionária tenha vindo da genética.
Luigi Cavalli Sforza, geneticista italiano que trabalhou em Stanford por décadas, percebeu algo extraordinário. Os genes e as línguas migram juntos. Quando você mapeia a diversidade genética humana e sobrepõe com a diversidade linguística, os padrões coincidem de forma assombrosa. Grupos geneticamente relacionados falam línguas relacionadas. As populações migraram carregando seus genes e suas palavras. Spencer Wells, através do projeto genográfico da National Geographic, rastreou essas migrações usando o DNA moderno e chegou a uma conclusão impressionante. Podemos literalmente seguir as pegadas genéticas da expansão humana pelo planeta. Cada amostra de DNA coletada ao redor do mundo conta a história de uma jornada épica. Nossos ancestrais saindo da África, espalhando-se pelo planeta, levando suas línguas ancestrais, que gradualmente se diferenciaram em milhares de idiomas. Arqueogenética moderna. David Wright, de Harvard, levou essa investigação ainda mais longe. Ele desenvolveu técnicas para extrair DNA de ossos de até 10.000 anos de idade e descobriu que populações e línguas realmente se espalharam juntas pela pré-história. Quando você consegue ler o DNA de um esqueleto de 8.000 anos de idade, está literalmente ouvindo os ecos genéticos do passado. E esses ecos confirmam: houve grandes migrações que redistribuíram tanto genes quanto línguas pelo mundo antigo. A Torre de Babel, com sua ambição de tocar os céus, é mais do que uma história bíblica. É um eco distante de nossa própria jornada. Das ruínas de Zigurates na Mesopotâmia às palavras que atravessam milênios, encontramos pistas de uma verdade que transcende um mito. A arqueologia nos revelou o Etemenanque, uma torre que conectava céu e terra. A linguística descobriu palavras que resistem ao tempo, unindo línguas distantes em uma origem comum. E a genética traçou as pegadas de nossos ancestrais, mostrando que nossas línguas e nossos genes viajaram juntos desde a África ancestral. E aqui reside o paradoxo fascinante. A Bíblia nos fala de uma humanidade unificada, dispersada por intervenção divina. A ciência nos aponta para uma humanidade que, há dezenas de milhares de anos, partiu de um mesmo berço e se espalhou pelo mundo. Mito e ciência, separados por eras, convergem para a mesma verdade. Somos um povo que nasceu unido e se transformou na diversidade. Então, o que é a Torre de Babel? Uma construção de tijolos ou o próprio espírito humano, buscando significado e eternidade? Cabe a você decidir. Deixe sua opinião nos comentários e junte-se a nós para explorar os próximos mistérios da história.